Sejam todos muito bem-vindos. Como eu estou pelo celular, Lucas, aí quando tiver as perguntas pelo chat, aí você me avisa. Tá ok, perfeito. A aula vai ser compartilhada. Um assunto muito interessante, já pode passar, Lucas. Aqui é meu currículo, quem sou eu, doutora Flora Ginaro, sou farmacêutica, pós-graduada em assuntos regulatórios, em saúde pública, estética. Sou embaixadora da Animazoe, com muito amor, com muita honra. Sou autora, coautora do livro Longevidade e Beleza Saudável, sou aromaterapeuta, palestrante internacional e hoje eu vou compartilhar o meu conhecimento com vocês sobre o ozônio. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é o ozônio e como é formado? Nós escutamos muitas pessoas falando que o ozônio ele não tem comprovação científica, que ele não é bom, mas o ozônio nada mais é do que três moléculas de oxigênio. Se o oxigênio já é bom, imagine três moléculas de oxigênio. O ozônio, ele protege a camada da Terra, a camada de proteção da Terra é formada por ozônio. Nós temos ozônio dentro do nosso organismo. O ozônio, ele é maravilhoso, ele é a proteção da Terra. E por que que hoje nós sofremos com essa estabilidade climática, essas alterações climáticas tão drásticas? Porque essa camada de ozônio ela está sendo destruída. Pode passar, Lucas. Pode ir. O ozônio, ele é um gás bastante reativo, ele é altamente instável, ou seja, essas três moléculas de oxigênio, rapidamente elas se transformam, se recompõem em duas moléculas. O ozônio, ele é ele é um dos oxidantes, né, naturais e também ele é o mais poderoso germicida. Então, o ozônio ele é muito potente. Ele mata vírus, bactérias. Ele é utilizado em processos industriais. Ele tem uma gama de aplicações, sendo na saúde, na estética. Ele também tem uma ação de agente clareador, branqueador. Hoje mesmo eu tratei de uma paciente que ela estava com manchas no rosto de melasma, e essas manchas, elas clarearam na hora que foi aplicado o ozônio, né, o gás ozônio no local. O ozônio ele é gerado quando uma molécula de gás oxigênio recebe uma descarga elétrica ou radiação ultravioleta. Então, na natureza, o que que acontece? O raio, né, os trovões, começa a ter aquela alteração climática, e aí começa a ter descargas elétricas, que ultrapassam a atmosfera. E o que que nós temos na atmosfera? Oxigênio, O2. E o ozônio, ele é formado quando tem essa quebra de duplas ligações, ou seja, quando tem descargas elétricas, quando tem os trovões, o, essa molécula, ela se quebra, né, a molécula de oxigênio, e se separa. Só que o oxigênio ele é muito certinho, né? Então fica essa ligação dividida, só que rapidamente essas moléculas elas se juntam novamente, né, as moléculas de oxigênio, e aí quando tem essa reagrupação,
é, se forma 3 moléculas de oxigênio. Olha que interessante. A partir dessa passagem, da energia elétrica é formado um gás com densidades variáveis. Sabe aquele cheirinho de chuva, né? O pessoal fala assim: nossa, que cheirinho de chuva, vai chover. Aquele é o cheiro do ozônio. Olha só que interessante. Então, a própria natureza, ela já forma esse ozônio, né? O gás ozônio. E será que é à toa? É, né? Se protege a nossa Terra, protege toda a natureza. Então, o ozônio, ele existem várias técnicas terapêuticas. Pode passar, tá, Lucas? Eu tô falando aqui. E o que é ozonioterapia? A ozonioterapia, ela é uma técnica terapêutica que utiliza a aplicação de uma mistura dos gases. Então, quando eu falo de ozonioterapia, é diferente do ozônio. Então, o ozônio ele já é formado na natureza, nós temos ozônio no nosso corpo, e a ozonioterapia precisa-se de um gerador de ozônio, né? Então precisa de um aparelho. Além do aparelho, é usado um oxigênio, um cilindro de oxigênio medicinal. É o mesmo oxigênio que é utilizado nos hospitais. E é usado no tratamento de mais de 250 patologias, podendo ser aplicada de modo isolado e ou complementar. O que que o aparelho ele faz? Ele quebra essa molécula de oxigênio que está lá dentro do cilindro, né? Quando passa para o aparelho, o gerador ele divide essa molécula, então fica 2 oxigênios separados e rapidamente se juntam, né? Se unem, formando mais uma molécula de oxigênio. Olha só que interessante. E aí é o ozônio medicinal. É um ozônio que a gente utiliza em diversos tratamentos sistêmicos, local, em produtos ozonizados e áreas afins. Pode passar, Lucas. A ozonoterapia, ela é utilizada em vários tratamentos dentro de uma janela terapêutica utilizada há muitos anos, é utilizado há mais de 100 anos a ozonoterapia. Olha só que interessante. E interessante que o ozônio ele é utilizado em diversos países, Europa, Estados Unidos. A base do ozônio medicinal, ele reage com os componentes de gordura, que são os fosfolipídios. E todas as membranas celulares do nosso corpo, das nossas células, têm essa membrana. Então, toda célula tem uma membrana, e essa membrana ela é a proteção da célula, e nessa membrana é onde é encontrado os fosfolipídios, ou seja, o ozônio ele age dentro dessa membrana, dentro dessa gordura. Então, só aí já explica-se, né, já é explicado o efeito das ações sistêmicas do ozônio. Então, o ozônio ele age em todas as membranas celulares do nosso corpo, trazendo vários benefícios. Depois de interagir com as membranas celulares, olha só que interessante. O ozônio, ele atua sobre um sistema de regulação fisiológica chamado NRF2, promovendo o reequilíbrio das funções biológicas do nosso organismo, em especial os danos causados pelo estresse oxidativo, ou seja, os danos causados pelos radicais livres. Então, olha que interessante, o ozônio ele atua sobre essa regulação fisiológica NRF2, equilibrando todas as funções fisiológicas, biológicas do nosso organismo. Então, é muito interessante. Portanto, é totalmente compreensível que a ozonoterapia
faça um efeito sistêmico em várias doenças com mecanismos de ação comum, como, por exemplo, inflamações. Olha que interessante, em 1840, o gás ozônio ele foi descoberto pelo pesquisador alemão Dr. Christian Friedrich. Ele observou que o ozônio ele tinha um cheiro, um odor característico quando era submetido a uma descarga elétrica, o famoso, né, cheirinho de chuva, que na verdade é o cheiro do ozônio. E ele chamou esse cheiro, esse odor de ozen, que em grego significa aquilo que cheira. Em 1857, o físico Dr. Werner desenvolveu o gerador de alta frequência, que forma, alta frequência é um aparelho que forma o gás ozônio. É, e o aparelho esse gerador de alta frequência, ele usa o oxigênio da própria atmosfera. Hoje mesmo eu fiz um tratamento capilar com um aparelho de alta frequência. Claro que não é esse modelo de 1857, é um aparelho mais moderno, mas geralmente muitos já devem ter visto na internet, que parece um pente, né? Que tem os eletrodos. O aparelho de alta frequência, ele gera uma descarga elétrica e dentro dos eletrodos, ele tem um eletrodo que parece uma lâmpada. Dentro desse eletrodo tem um gás, que é o gás xenon, o gás neon. E quando se liga esse aparelho, ele gera essa eletricidade em contato com o gás e o oxigênio da atmosfera gera o ozônio também, que é muito utilizado para limpeza de pele, para tratamentos capilares, para oxigenar os folículos pilosos, entre outras utilidades. Durante a Primeira Guerra Mundial, pergunto para vocês, tinha antibiótico naquela época? 1914 entre 1914 e 1918 não tinha antibiótico. E os médicos alemães eles utilizavam ozônio no tratamento de feridas nos soldados. Olha que interessante. Então, o soldado se feria, se machucava, não tinha antibiótico para tratar desse soldado, e onde os médicos eles utilizavam o tratamento é, com ozônio nas feridas dos soldados, e rapidamente eles se recuperavam. É surpreendente os resultados com os tratamentos, quando se utiliza o ozônio em feridas, em machucados, as lesões elas se recuperam rapidamente. É muito interessante, é muito rápido o resultado. Em 1930, o dentista Dr. Fish ele começou a utilizar o ozônio na odontologia e ele escreveu diversos artigos sobre o assunto. Até hoje, o ozônio ele é muito utilizado na odontologia. Os dentistas biológicos utilizam bastante, então é uma prática muito usual. Olha que interessante. É, Lá nos Estados Unidos, o ozônio já era usado lá em 1909 como um conservante de alimentos. Então, o ozônio ele era utilizado na forma gasosa em câmara para estocagem de carne. Nossa, mas o ozônio não tem comprovação científica, né? A gente ouve falar tanto sobre isso, mas olha o quanto o ozônio ele é indicado, ele é utilizado, e a gente está falando de mais de 100 anos atrás. É muito antigo já a utilização do ozônio. Em 1930, era utilizado o ozônio para desinfecção de ovos, e mais de 80% das granjas já utilizavam ozônio. Só em 1957 que passou a ser reconhecido por suas agências reguladoras para aperfeiçoar a sua a, para utilizar a sanidade durante o armazenamento da
carne, então eles utilizavam para conservar a carne, para higienizar os ovos. Então é muito antigo já a utilização do ozônio. Em 1935, o Dr. Erwin Payer, ele foi um importante cirurgião austríaco e professor em Leipzig. E ele fez um experimento utilizando o tratamento de ozônio por seu dentista. E ele fez uma publicação, era o Dr. Fürst, que era o dentista, e apresentou uma publicação de 290 páginas intitulada O Tratamento de Ozônio com Ozônio na Cirurgia. E essa obra ela é muito utilizada até hoje. Esse foi o início da ozonoterapia que conhecemos hoje. Naquela época, os materiais eles não eram tão adequados e resistentes e eles oxidavam. Então, como o ozônio ele é altamente oxidante, o que que acontecia? Determinados tipos de materiais eles se deterioravam, eles estragavam. Tanto que hoje a gente utiliza para trabalhar com ozônio seringa 100% siliconizada, o estetoscópio ele é 100% siliconizado, são materiais que são mais adequados para trabalhar com ozônio. E naquela época não tinha esse tipo de plástico, não tinha esse tipo de material. E aí a técnica da ozonoterapia ela foi esquecida durante algum tempo. Em 1975, o responsável por introduzir no Brasil o tratamento com ozônio medicinal foi o médico paulista, Dr. Henris Conrad, sendo a mais longa experiência profissional com ozonoterapia registrada no Brasil. O seu trabalho foi apresentado em forma de conferências, palestras, congressos internacionais, nacionais e internacionais. Em 78 na Alemanha, depois em 83 nos Estados Unidos e em 1985 no Japão. Então, olha só quantos congressos que ele participou e que ele apresentou os estudos, né, a teoria, toda a experiência dele em congressos. No século XXI, foi onde teve todo um progresso da área tecnológica. Os estudos com ozônio estão cada vez mais avançados e vem demonstrando que o ozônio tem um alto poder de oxidação. Agente microbiano, ele é um poderoso e confiável ele é tão poderoso e confiável para combater bactérias, fungos, protozoários e vírus. Aonde é utilizado o ozônio, mata 100% das bactérias, não fica nada. Olha que interessante. Em 79, o Dr. Hans dedicou sua vida à pesquisa e aplicação do ozônio. Em 79, antes da sua morte, ele publicou o livro O Ozônio Medicinal, no qual ele apresenta sua pesquisa e prática médica no uso do ozônio. Ele fundou a Sociedade Alemã de Ozônio, posteriormente renomeada Sociedade Médica para Aplicação Preventiva e Terapêutica do Ozônio. Em 1990, o Dr. Edion César Philippe, ele já morreu, né? Ele é falecido em memória dele, em Santa Catarina, ele criou a empresa de geradores ozônio Filoson. A Filoson foi a primeira empresa do Brasil e muito famosa. Em 2006 foi fundada a Associação Brasileira de Ozonoterapia, a ABOS. Então, a ABOS, ela é uma associação muito famosa e com muitos estudos, com muitas pesquisas aqui no Brasil. Em março de 2018, o Ministério da Saúde publicou
a portaria 702 de 2018, e o ozônio ele foi incluído nas novas práticas públicas nacional de práticas integrativas e complementares dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, o ozônio, ele já está dentro do SUS, ele foi introduzido nas práticas integrativas nacionais e hoje já existem várias UBSs, várias unidades do SUS que trabalham com a ozonioterapia. Eu torço de coração para que isso se expanda, porque os tratamentos com ozônio têm resultados muito fantásticos. E eu pergunto para vocês, por que que a ozonoterapia não é tão aceita? Primeiro ponto, interesses comerciais. A indústria farmacêutica também não quer, o ozônio não é interessante. Eu sou farmacêutica, não sou contra medicamentos, eu acho que quando precisa usar um medicamento, ok, deve-se usar. Porém, o que que a gente observa? Que como o ozônio ele é barato, é uma técnica muito em conta e com muitos resultados, isso não dá lucro. Paciente saudável não dá lucro. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, para os meus alunos. E então não é interessante para a indústria farmacêutica. E os próprios profissionais, eles não têm formação. Eu me lembro quando eu fiz o meu curso de ozônio, foi em 2020. Eu comprei o aparelho gerador de ozônio e na outra semana o aparelho já chegou e já coloquei em prática todo o aprendizado. E logo depois eu já comecei a treinar, a trabalhar com ozônio e foi quando eu já comecei a dar aula sobre ozonoterapia em pós-graduação. E olha que interessante, 2 anos depois eu cheguei a dar mentoria para alunos que tiveram curso junto comigo, que fizeram o curso junto, o mesmo curso de ozônio que eu fiz, eles fizeram, mas não colocaram em prática e não estudaram, então não entendem muito bem como que funciona o ozônio. E ele é maravilhoso, o ozônio ele é sensacional. A segurança do ozônio, da ozonoterapia, dessa prática, ela é muito interessante. Aproximadamente 15 mil médicos utilizam esse método na Europa e atualmente na Alemanha são realizados 7 milhões de tratamentos todos os anos. Então, ou seja, aqui no Brasil ainda estamos gatinhando com ozônio. Só que na Europa, Estados Unidos é muito utilizado. E olha que interessante, lá na década de 80, a Sociedade Alemã de Ozonoterapia elaborou um estudo para avaliar a segurança da ozonoterapia, porque não adianta falar só que é seguro, que faz bem, né, e que não faz mal. E aí, 640 médicos, eles participaram, desse estudo, né? E todos eles eram praticantes da ozonoterapia. E esse estudo ele envolveu 775 mil doentes, e no qual foram realizados mais de 5 milhões de tratamentos nesses pacientes doentes. E olha que interessante, somente 40 casos tiveram efeitos colaterais discretos. E o que que a gente observa quando se toma um medicamento? Que melhora o quadro clínico do paciente, só que aí tem efeitos colaterais. Geralmente, a lista de medicamento que o paciente toma só aumenta, não é assim? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí eu pergunto para vocês, com tantos pacientes doentes, tantos procedimentos, mais de 5 milhões de tratamentos realizados, o que que são 40 casos com efeitos colaterais discretos? Não é nada. Resumindo, a ozonioterapia, ela é considerada
a terapia médica mais segura. Dificilmente se tem um efeito colateral, algum problema. Claro que tem que ter o conhecimento do profissional em relação a dosagens, como utilizar, qual a melhor via. Um paciente totalmente descompensado de alguma doença, a gente tem que tentar equilibrar terreno biológico, suplementar o paciente. Mas a ozonoterapia, ela é uma técnica muito segura. Eu trabalho muitos anos com ozônio e os resultados são fantásticos. Segue aqui a imagem de uma colonoscopia realizada por uma paciente minha. Ela autorizou a exposição das fotos da colonoscopia. Do lado esquerdo, ela fez o exame de colonoscopia em 4/7 de 2022. Detalhe, ela não tinha me mostrado esse exame, ela me procurou no final de agosto de 2022 e eu comecei a tratar ela. Nós fizemos 3 sessões de ozonioterapia, junto com a suplementação injetável e a suplementação de uso oral e aromoterapia também. E olha só a diferença da imagem em outubro de 2022. Dá para observar algumas regiões que ainda estão irrigadas, né, que estão inflamadas, mas é gritante a diferença. O médico ele estava muito preocupado é, com essa paciente, pediu para fazer a segunda colonoscopia em centro cirúrgico, falou para a filha dela que provavelmente ela estava com câncer, um câncer muito grave, e que não tinha boas perspectivas. E com exatamente 3 sessões de ozonoterapia retal, olha a diferença. Foi utilizado também a autoemo maior, onde é retirado o sangue do próprio paciente e ozoniza esse sangue e aplica no glúteo intramuscular, funciona como uma vacina, e ela teve uma melhora muito surpreendente. Foi-se usado também óleo essencial, porque ela tinha um problema gastrointestinal, e a paciente, ela continua em tratamento, mas nunca mais teve essa colonoscopia com essa aparência. O fígado dela começou a regenerar também. Ela tinha tido hepatite na juventude, ela teve que receber transfusão de sangue e adquiriu hepatite, tomou medicamentos fortíssimos e o fígado dela também começou a regenerar rapidamente, surpreendendo os médicos dela. A ozonoterapia, ela é utilizada ao redor do mundo, então nos Estados Unidos ela é praticada em 3 estados norte-americanos, em Cuba, inclusive, não se tem quase medicamentos, então os tratamentos nos hospitais, eles são realizados com a ozonioterapia. Espanha também ela está incorporando gradativamente a ozonoterapia nos hospitais, inclusive como tratamento complementar do câncer. Na Itália também ela é recomendada pelo governo para tratamento de hérnia, de lombalgia, dores na coluna. Na Alemanha, os seguros saúde, eles pagam tratamento desde a década de 80. Anualmente, na Alemanha, são tratados milhões de pacientes com ozonioterapia. Rússia e Ucrânia, os tratamentos é aprovado pelo Ministério da Saúde e amplamente utilizados em hospitais. Na Grécia, o governo remunera todos os procedimentos referentes à ozonoterapia. Então, eu pergunto para vocês, por que ainda se fala, a gente vê isso na televisão, né, em alguns jornais de grande repercussão, falando que o ozônio não tem comprovação científica, não tem um efeito terapêutico. Então, a gente vê países de primeiro mundo utilizando a ozonioterapia e aqui no Brasil é,
tem ainda essa resistência. Tem mudado o quadro, graças a Deus, mas precisa melhorar bastante coisa. Os benefícios da ozonioterapia são inúmeros. Tem uma ação anti-inflamatória, antisséptica, bactericida, virucida, melhora a circulação do sangue, regenera, cicatriza, modula o estresse oxidativo. Então, assim, são muitos os benefícios da ozonioterapia em geral. É por isso que se fala que o ozônio trata mais de 250 doenças. Mas se a gente for colocar na ponta do lápis, se o ozônio ele modula o nosso terreno biológico, o nosso organismo, imagina o que ele faz no nosso corpo. Eu acredito que é muito mais que 250, 260 doenças. Porque se o ozônio ele é bom para tudo, quantas doenças que existem? Eu nem sei dizer quantas que existem. Então, o ozônio ele é maravilhoso. O benefício do ozônio, ele é utilizado para dor crônica, dor aguda, câncer, doenças infecciosas, doenças cardiovasculares. Hoje mesmo eu cuidei de uma paciente que ela chegou no consultório travada, ela não conseguia sentar, levantar, uma senhora idosa, e eu apliquei o ozônio no joelho dela. Foi muito interessante isso, que claro que dói um pouquinho, esse ozônio ele é aplicado com agulhinha, mas é aquela agulha de insulina. Interessante que ela saiu, ela terminou a sessão no consultório dançando, que ela gosta de dançar, ela tem um canal no TikTok e ela saiu dançando. Olha que interessante. O que que eu fiz? Terapia com injetáveis e tratamento com ozônio. Eu orientei ela a continuar com as suplementações que ela já tem, ozônio em cápsula, um ômega 3, todos da Nemazuei, claro, que são maravilhosos. E ela falou: Eu tenho tudo em casa e eu vou utilizar. E saiu feliz da vida. Então, assim, gente, o ozônio, ele é vida. E olha só que interessante o mecanismo de ação do ozônio. O ozônio, ele é como se fosse um primeiro chute na bola. Então, ou seja, quando a gente introduz o ozônio no organismo, ele estimula, quando ele entra dentro do organismo, ele deixa de ser ozônio e passa a ser ozonídeos. E são os ozonídeos que fazem o gol acontecer. Por quê? Quando esses ozonídeos eles entram dentro do nosso organismo, ele causa uma inflamação controlada, ela produz um pouquinho de radicais livres, e aí é onde que estimula um sistema antioxidante do nosso organismo. Nós temos esse sistema antioxidante presente. São enzimas, que são as três mais famosas e principais são a SOD, que é a superóxido dismutase, a CAT, que é a catalase, e a glutationa peroxidase, que é a GLUT. Então, o nosso corpo já tem essas enzimas que nos protegem, que são enzimas antioxidantes e que combatem os radicais livres e as doenças. Olha quantas vias de aplicação nós temos para o ozônio. Aplicação auricular, precisa de um estetoscópio que não é aquele de consultório médico, é um que é 100% siliconizado. Aplicação autoemo menor, que é intramuscular, então a gente tira o sangue do paciente, ozoniza e depois introduz, aplica no glúteo do paciente. Injeções intramusculares de ozônio, então aplica o ozônio direto no músculo. Autohemoterapia maior, que é utilizado também em bolsas de sangue. A aplicação subcutânea, retal, vaginal, local, infiltrativa, intradiscal, aplicação por soro ozonizado, aplicação pelo método de Beg, ventosas, água ozonizada, via oral e via tópica. O ozônio ele é utilizado em banhos também,
com água ozonizada, hidrozonoterapia. Então, olha só, ozoniza a água, essa água ela entra dentro do nosso organismo, nos protegendo. Essa hidratação, essa água ozonizada, ela faz uma hidratação sistêmica, é utilizado para lavar feridas, equipamentos em consultórios, é utilizado para tratamento de reumatismo, fibromialgia, flacidez, desnutrição. Então, são muitos os benefícios. A água ozonizada, ela é utilizada também na forma caseira também. Eu mesmo tenho um aparelho, um ozonizador, tá aqui a foto, a imagem, o Lucas já vai passar. E a gente ozoniza, é utilizado o aparelho para ozonizar frutas, legumes, vegetais. Então, o meu aparelhinho já fica lá em cima da mesa e eu utilizo para ozonizar os alimentos. Essa água ozonizada também ela é utilizada para lavar feridas, queimaduras, sabe aquela lesão que não cicatriza. É muito interessante, porque a gente utiliza muito a água ozonizada. Lá na Rússia, a água ozonizada ela é utilizada para lavar as cavidades do corpo nas cirurgias. Se o ozônio ele é bactericida, fungicida, imagine isso após uma cirurgia. É muito interessante, né? Utilizado também nos tratamentos intestinais, ginecológicos, úlceras, gastrites e diarreia. Aqui à direita tem a imagem das frutas lavadas com ozônio e sem ozônio. Então, na hora que você lava uma fruta, um legume com ozônio, você não vê uma resposta, é a mesma coisa, assim, você não vê diferença. Mas um dia após o tratamento com ozônio, as frutas elas ficam mais bonitas. E o legal é que dura muito mais essas frutas, a durabilidade dela é maior, é uma semana a mais. O ozônio, ele também tem outras apresentações, então tem o óvulo ozonizado, tem o supositório ozonizado, tem o nosso óleo de massagem da Nemazoe, que é maravilhoso, ele é ozonizado, eu uso muito ele. Hoje mesmo, para finalizar os tratamentos, eu usei o óleo ozonizado da Nemazoe. Indiquem eles para o paciente de vocês, ele é maravilhoso para dor, rende muito. O meu frasquinho já faz um tempão que está em uso e ele ainda está pela metade. Olha que eu uso bastante. Às vezes chega um paciente com dor no consultório, eu aplico um pouquinho lá, às vezes é na mão, é nas costas que está doendo, e eu aplico nesse paciente com resultados fantásticos. Então, nós temos um ouro na nossa mão. Não tenho medo de indicar. Eu recomendo, inclusive, que vocês tenham um óleo ozonizado aberto, porque tem um resultado tão bacana, melhora a microcirculação, ele nas dores, né, articulares, no tratamento de varizes. Então, aonde tiver dor, vocês aplicam o óleo ozonizado da Nemazoe, que vai ter um resultado muito interessante. E o legal também que ele é usado para dor de cabeça também, pode colocar uma gotinha do óleo na testa, onde estiver doendo, que melhora na hora. Para a parte respiratória também, pode usar o óleo ozonizado da Nemazoe, que vai ter um resultado muito interessante. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu cheguei na Nemazoe após conhecer o ozônio em cápsula. Eu estava num congresso. E aí já fazem uns 2 anos isso, e aí eu vi lá ozônio em cápsulas. Eu falei, meu Deus, o que que é isso, né? Ozônio em cápsulas? Não conhecia nenhuma empresa que tinha ozônio em cápsula. Então a Nemazoe foi a primeira empresa a encapsular o ozônio. Foi bem difícil, foi claro que a Anvisa não queria, né? Porque imagine as pessoas, né, tendo o ozônio em cápsulas à mão. Agora mudou de nome, né? A molécula da vida, mas é o mesmo ozônio com resultados fantásticos.
Então, se você conhece um paciente que precisa do ozônio, essa é a forma mais rápida. E na hora que eu vi aquele ozônio em cápsulas, eu confesso para vocês que eu comprei na época uns 10 já, eu já vim com a sacola cheia de ozônio para casa, porque eu conheço o produto e eu sei que ele é muito interessante. Então, o ozônio em cápsula, ele é indicado para dores, qualquer tipo de dor, então, porque lembra que eu falei lá atrás que o ozônio ele estimula as nossas enzimas antioxidantes, que vai proteger o nosso corpo. O ozônio ele tem uma ação também anti-inflamatória, então o paciente que tem dor vai ter um resultado muito interessante com o ozônio em cápsulas. Para mucosa intestinal, gastrite, paciente com H. pylori, tem resultados muito interessantes no processo de cicatrização. Pacientes com diabetes, sabe, que vivem muito inflamados, com doenças autoimunes, que o pé não cicatriza, é, podem indicar o ozônio em cápsulas sem medo. 2 cápsulas o dia, a dose usual, mas de repente tem um paciente que ele está no estado mais grave, vocês podem aumentar a dose, pedir para esse paciente aumentar a dose de consumo de cápsulas, que não vai ter nenhum problema. Uma paciente minha, ela ficava 10 dias sem ir ao banheiro, o intestino dela não funcionava. E aí, eu indiquei o ozônio em cápsula para ela, né, a nossa molécula da vida, e ela começou a tomar e o intestino dela voltou a funcionar. E acabou a molécula da vida dela, o ozônio em cápsula, ela me mandou mensagem, ela falou, doutora, é, você não sabe, acabou o meu ozônio em cápsula e agora eu não estou indo ao banheiro. Eu já tenho que mandar para ela um novo frasco. Então, assim, o nosso ozônio, ele tem tantos benefícios, tanto na saúde quanto no embelezamento. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês. Ela tem várias informações para vocês estudarem depois para passar para os pacientes de vocês. E assim, indique a molécula da vida, porque ele vai ajudar a hidratar e regenerar a pele, fazer um detox, desintoxicar a pele, melhora a circulação sanguínea, cicatriza, previne infecções. Então, olha quantos são os benefícios do ozônio na nossa vida. E aí, a Nemazoe, ela tem uma linha de produtos ozonizados. Então, além da molécula da vida, do ozônio em cápsula, nós temos o sabonete Fresh Grow, que ele é maravilhoso. Eles têm os benefícios do extrato de kiwi, da aloe vera, que vai hidratar profundamente a pele, e o melhor, ozonizado. Eu fui viajar para o Nordeste no final do ano, e estava muito quente, muito calor. Eu sou muito branquinha e me queimo facilmente. Eu, às vezes, tinha aquela ardência na pele. E aí eu uso o Fresh Grow, não abro mão dele. E eu aplicava na pele, deixava antes de tomar banho uns 3, 4 minutinhos agindo. Pode aplicar com a pele seca mesmo. Quem já fez os meus cursos já expliquei sobre isso. Põe um pouquinho de sabonete na pele, faz massagem de baixo para cima, de dentro para fora. E aí a pele já acalmava, porque tinha o aloe vera que hidrata, o kiwi que é antioxidante, mas o poder do ozônio na nossa pele. Então, o sabonete ele é maravilhoso, o sabonete Fresh Grow ozonizado. Nós temos também a loção adstringente da Nemazoe, que é maravilhosa. A maioria das pessoas não usam loção adstringente. Eu falo para vocês, indiquem para os pacientes de vocês. É um produto muito bom, é um produto que ele rende, a loção adstringente, ela limpa a pele, hidrata, equilibra a oleosidade, controla o pH, tem uma ação antioxidante, acalma a pele, proporciona
sensação de frescor e ajuda também a evitar o aparecimento de comedões, que são os cravos, né? Aqueles pontinhos pretos, tem os cravinhos brancos, que são os fechados. E olha que bacana. Nós temos os sérums ozonizados. Aqui está o meu queridinho, que eu gosto bastante, com rosa mosqueta, óleo de semente de uva, copaíba. O copaíba, para quem não sabe, é um potente anti-inflamatório. Então, olha que resultado interessante. Rosa mosqueta também é o sérum. A rosa mosqueta, eu falo que ele é o óleo da estética, né? Ajuda na cicatrização. Que lindinho aqui o meu sérum também. Eu estou usando agora no momento de ácido hialurônico, que todos esses produtos que eu estou falando, que eu estou citando, além dos benefícios, né, dos produtos serem maravilhosos, eles são ozonizados. E olha que interessante, né? O nome sérum vem do francês soro, que indica a consistência e viscosidade do produto. O sérum, apesar de ser um frasco muito pequenininho, eles rendem bastante. Eu gosto muito, porque tem um resultado muito interessante. Em 2, 3 gotinhas que utiliza desse produto, ele tem um rendimento muito bom, ele hidrata a pele, cuida, faz muita diferença quando você utiliza um sérum e quando você não utiliza. Eu gosto de associar os 3 sérums, o de retinol, o de vitamina C e o de ácido hialurônico, mas ele também pode ser utilizado só um deles, aí fica a critério de vocês. E nós temos também o nosso óleo ozonizado, que é puro, e também tem um resultado muito bacana. E eu não tinha usado ainda, não está na aula, mas eu usei esses dias, eu comprei, e eu estou usando o óleo de argan. Gente, eu amei, gostei muito para os cabelos. Eu coloquei aqui o slide com toda a linha de cosméticos da Nemazuei, de uso tópico, que eu gosto bastante. Eu apresentei um estudo de caso na convenção da Nemazuei o ano passado, e impressionou muito as pessoas, porque eu tinha menos de um mês para fazer um estudo com a Nemazuei. A Edna me deu esse desafio, e eu falei, meu Deus, e agora? Era um tempo muito curto, e a minha amiga estava passando por um processo é, difícil, cuidando da mãezinha dela, e ela estava muito cansada. E aqui, olha só, o primeiro dia de tratamento foi no dia 7/10 de 2024. Aí, depois, uns 3 dias, eu cuidei dela, uma semana depois. Aí a convenção foi no dia 20/10. Aí eu falei para ela, da minha amiga Deise, eu falei, Deise, me manda uma foto de como tá a sua pele. E ela me mandou essa foto no dia 19/10 à noite. Olha a diferença em 12 dias de tratamento com a nossa linha da Nemazuei. Não fiz, eu sou farmacêutica esteta, mas eu não fiz nenhum procedimento dela, além do básico, higienizar, esfoliar e hidratar a pele dela. É muita diferença, gente. Não é fake, aqui eu nem sei fazer aqueles melhorar a foto, isso aqui é vida real. Olha a diferença. Então, o que que eu tenho para falar para vocês? Não tenho medo de tratar dos pacientes de vocês, sabe? E eu vou falar que quanto mais envelhecida tiver a pele, quanto mais judiada tiver a pele, melhor, porque é onde vocês vão ter um resultado ainda melhor. Me coloco à disposição. Para dúvidas, mas eu falo para vocês, não tenho dúvidas sobre indicar o ozônio. Os nossos produtos da Nemazuei são maravilhosos. Eu sou muito criteriosa para eu colocar meu nome numa marca, ser embaixadora de uma marca, porque o produto ele é bom. Eu assino embaixo.
E até hoje eu desconheço alguém que usou um dos nossos produtos ozonizados e que não teve um bom resultado. Eu gosto muito dessa frase em Coríntios 16:14 que diz: façam tudo com amor, sabe? Tenham amor no que fazem. Vocês estão numa empresa que vocês têm um conhecimento, tem embaixadores qualificados, né? Eu sou farmacêutica, nós temos médicos, embaixadores, biomédicos, nutricionistas, fisioterapeutas. Então, assim, é uma empresa que investe é, na carreira dos consultores. Para quê? Para que vocês, quando forem falar com é, uma pessoa, for falar apresentar, né, os produtos, a linha Nemazuei, vocês falarem com propriedade, falar, não, o produto é bom, eu conheço, eu estudei. Então, assim, vale a pena ajudar as pessoas, vale a pena trabalhar numa empresa boa, porque você está ajudando as pessoas, né, e tem um retorno financeiro que é muito importante, a gente precisa disso também, mas eu falo que o retorno financeiro ele é só uma consequência, porque não tem nada mais que dizer de maravilhoso quando você cuida de uma pessoa e ela melhora e ela vem te agradecer, né? Uma pessoa com uma pele como da minha amiga estava, ou uma pessoa que tem uma dor, que o intestino não funciona. Então, assim, indiquem a molécula da vida, indiquem os produtos ozonizados. Ai, doutora, eu não sei por onde começar a indicar suplementos para os meus pacientes. A molécula da vida é a primeira. Então, só a molécula da vida, um ômega 3 e uma D3 com K2 já vai fazer muita diferença na vida do paciente. Então, assim, quando você tem uma informação, é um dever compartilhar o conhecimento com as pessoas. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o Lucas que está aqui comigo, e não sei se tem perguntas, não sei se foi tirado fotinho também, acho que é legal tirar uma foto, abrir as câmeras, e é isso. Gratidão. Tem perguntas, Lucas? Doutora, Boa noite. boa noite. Josiane, eu quero agradecer pela o compartilhar, né, o conhecimento. Né? Eu gostei muito, é realmente uma aula. É o que a senhora falou, né? A empresa ela investe realmente nos consultores, né? Em Sim, todos que levam a marca Nemazuei, né? Temos sempre essas informações nas mãos, e eu posso dizer que eu estou sendo muito beneficiada, né, nesse sentido. Estou me aprofundando cada vez mais nos conhecimentos, né, de cada produto, de cada suplemento, de cada produto para a pele. E isso tem surtido não só um ponto positivo para mim também, né, porque faço uso dos produtos, mas também para as pessoas em geral. E não há nada mais gratificante que ajudar as pessoas, né? Ver que está surtindo efeito, que todos estão se dando bem. E a gente realmente todo mundo é privilegiado, né, por fazer parte da Nemazuei, né? Nesse sentido, eu estou maravilhada por também a convenção que vai acontecer no próximo final de semana, né, que está aí prestes a acontecer, eu fazer parte dessa convenção e também adquirir mais conhecimento com vocês, né, que são embaixadores e vocês estão de parabéns como um todo, né? Muito obrigada por tudo. eu que agradeço. Eu falo que a Nemazoei, ela é uma família, assim, é muito Isso. gostoso, né, Madalena? A Madalena tá aí, a gente se divertiu muito hoje, assim,
Eu amo, assim, estar nessa empresa, eu me sinto à vontade, sabe? O amor, o carinho. E o que vocês precisarem de mim, podem me chamar. Às vezes eu demoro para responder, porque quando eu tenho atendimento eu não consigo pegar no celular, mas eu sempre respondo. E é isso, é um ajudando o outro, viu, Josi? E assim, É, você vai gostar muito da convenção. As pessoas são muito amorosas, o João, a Edna são maravilhosos, o Lucas, o Marcelo, o Flávio, todos. Eu não vou nem falar nome aqui, porque se eu esquecer de alguém, eu vou estar sendo injusta. Todo mundo é maravilhoso, assim. são sim. Até São mesmo na questão assim, quando a gente, eu sou muito detalhista, né? Quando a gente se enrola em alguma coisa ou precisa de algo e entra em contato com eles, eles não demoram. É claro que, como todo mundo, tem suas ocupações, né? Às vezes está em atendimento, né? Mas, então, né, quando eu digo não demoram, é que não passa uma semana, não passa dias para poder responder. Responde sempre no mesmo dia, né? O Lucas, o Val, todos assim. É uma família, como a senhora falou, né? É uma família. é E outros legal, né? embaixadores, é muito bom, muito bom. E isso não se tem em toda, não se tem em empresa alguma, né? É o diferencial. A Sim. Nemazway, ela faz o diferencial. É por isso que ela é destacada, né? Por isso que está crescendo do jeito que está, né? E com Isso, esse povo maravilhoso. isso é verdade. Ai, Muito obrigada, gratidão. viu? Alguém tirou uma fotinho de todo mundo? Tira, Madalena. Ai, não sei. Cadê o Lucas? Lucas, tira uma foto. Cadê essas câmeras abertas aí? Cadê você, Creuza? Cadê Sônia? É, Regina. A Creuza não estava muito bem, estava com sono. A Soninha, que linda! A E Sônia aí, tá minha parecendo. amiga? A Sônia tá bonita, hein? Com a pele bonita lá, o ozônio. Hoje foi ozônio em tudo, né, Creuza? Né, Sônia? Na Sônia, na Creuza. Verdade. Ai, é isso. Vou cuidar do Lucas também, né, Lucas? Vale, ozônio. Ai, prazer estar com vocês. Lucas tirou uma foto, nossa. Nunca Tem sumiu. perguntas? Se não Obrigada por tiver tudo, doutora. O dia foi ai, maravilhoso. Tô aqui, doutora. Acabei de mandar a foto aí pra senhora, tá bom? eba! Ah, então tá bom. Tem perguntas? Não, não tem pergunta aqui no chat. Deixa eu só olhar aqui no YouTube. Só um minuto. Eba! Ah, então tá bom. Tem perguntas? Não, não tem pergunta aqui no chat. Deixa eu só olhar aqui no YouTube. Só um minuto. Eba! Ah, então tá bom. Tem perguntas? Não, não tem pergunta aqui no chat. Deixa eu só olhar aqui no YouTube. Só um minuto. Doutora Flora, já tá olhando, né, doutora Flora? Tô, abri aqui agora. Ah, então tá bom. Tem perguntas? É, não tem não. Tá ok, então. A Otília falou que a pele dela é muito seca. O que devo usar dos produtos Nemazuei? Pode usar toda a linha que eu enviei a foto, né? Então, sabonete, o tônico, os sérums, o esfoliante. Pode, o Top Secret, ele é muito bom para hidratar a pele também. Então, pode usar o sérum e o Top Secret. Eu gosto bastante. E o legal dos produtos da Demazuei, que eles rendem bastante, eles rendem muito. Então, eu até falo para a Edna, eu falei, Edna, os produtos são muito econômicos. Aí ela fala assim, tem que fazer, né? Que você compra e usa, 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 usa. Rende muito, 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 muito. Tá bom? Então pode usar, Otília, toda a linha. E o Top Secret pode usar várias vezes ao dia para hidratar a pele.
Os resultados são muito, muito bons. E nós temos também hidratantes corporais também muito bons também. Agora, nessa época de frio, as pessoas tomam um banho com água muito quente, com uma temperatura muito alta, que acaba lesionando a pele, né, Lucas? Você toma banho assim, né? Escaldando. Então tem que hidratar bastante, porque senão a pele começa a descamar. Os idosos também têm que ter esse cuidado também com a hidratação da pele, porque a pele, se ela fica muito desidratada, ela começa a se soltar mesmo, a se desprender da pele. É muito comum acontecer isso no idoso. Então a pele fica muito sensível, muito fininha. E aí, pensa num paciente diabético, por exemplo, como que fica essa pele? Com feridas, né? Machucado. Então tem que hidratar, tá bom? Hidratar o rosto, hidratar o corpo, hidratar. Mais uma vez, doutora Flora, parabéns. Parabéns a todos vocês que participaram. Doutora Flora, gratidão por tanto conhecimento. Cada dia que passa, eu fico muito mais. Eu sempre falo, estamos ainda mais ricos com a Nemas Way. Então, mais uma vez, parabéns, parabéns a todos vocês. E mais uma vez, nunca se esqueça: conhecimento é igual prosperidade. Porém, essa prosperidade tem que estar ligada com a ação. Coloque todo esse conhecimento em ação e você vai ver a sua vida ser transformada pela prosperidade e pela Nemas Way. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Um beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, beijo. Gratidão. Beijo.